umas 3 horas. A reunião durou a manhã toda, de 8 a 1. E começou na hora. Exatamente. A gente sai lá 1 hora pra almoçar. Geral. Mas quando a gente tem a reunião vai ser 2 horas, porque não vai ser. Cada um vai tentar falar o mais rápido possível. Já tá pensando em casa. Mas depois de falar um tempo, tá entendendo? Vamos supor assim, 30 faz segundos. 30 segundos, tá entendendo? Tem que falar 30 segundos. Tem gente que não. Tem que falar 30 segundos. No vídeo dos pais. Eles tinham Ninguém tempo, fala. exatamente, eles tinham tempo, vocês têm Todas as primeiras Era 3 minutos por família. Menina, é bem rapidinho, inclusive. A parte pior já passou, teve briga. Cabeças roladas. Tava tenso. Quer dizer, não, vocês mudaram. E isso é a primeira de Mas muitas. não, peraí. Isso aí é certo, vamos fechar a reunião. Na próxima reunião a gente fala do vídeo. Na próxima, entendeu? É. Pronto, aí vai ser vídeo, a música Tua Família. A gente cantando Tua Família. Finalizou Tua Família, depois Tua Família. A dinâmica. Sabe o que eu acho? Eu acho que ia ser mais emocionante. A gente, ao invés de filmar Tua Família, a gente, eles cantar, a gente vai ficar atrás deles, eles vão ficar na frente, vai ficar atrás. Quando terminar, Eles estão. a gente vai cantar e eles vão se virar. Não é que eu quero dizer, a gente falar, você de vocês que Sem dar atrás. Quando eu chegar, né? Quando eu chegar, tá bom, tá, beijo, Também acho. Porque aí vai ser muito mais do que. É muito mais só do que, Também acho. Já terminou o vídeo e começou. Tu começa 1, 2, 3. Já começa no Aí leva eles também. Aí já estão depois e aí já. Aí Não, tá quase um. Próximo ponto. Acabou, aí a gente Deixa eu dizer. O vídeo. Depois da reflexão. Gente, depois da reflexão, o evangelho. Depois da reflexão com o evangelho, vai ser o vídeo que a gente vai falar, certo? No final desse vídeo que a gente vai estar falando, a gente vai cantar a música Tua Família, é isso? finalizou o vídeo e a gente vai cantar Tua Família. Ao vivo e a cores.